Deixa eu fazer aqui. Não sei, tô esperando. Não, eu sou meio como uma máquina de conversa. Tipo, você fala, intercala, eu fico... E tem alguns assuntos que... Não sei como começar a falar sobre. Ó, você fala todos. Tá, então vamos tentar reduzir. Hoje você tá mais afim de falar sobre não monogamia, sobre não binaridade. Pergunta difícil. Não sei, vamos falar sobre pessoas sem ensino, vai, vamos por ordem. Beleza. Já tá gravando? Já tá gravando. Ah, tá bom. Oi, pessoal! Esse é mais um Papo Não Binário. E hoje o assunto é pessoas que menstruam. Oi, pessoal! Opa, essa parte eu posso... deixa também, vai, vamos tentar um freestyle. Oi, pessoal! Mais um Papo Não Binário. E o assunto hoje é pessoas que menstruam. Sim, somos pessoas que menstruam. Acho que a primeira coisa a colocar sobre isso é que isso não define o seu gênero. Menstruar é algo do corpo das pessoas que tem um útero, né? E ter ou não útero não define nosso gênero. Então acho que essa é a primeira colocação, assim. Bom, eu já passei por muitas fases da minha relação com menstruação por causa desse lugar de gênero que vem junto, né? E acho que a primeira coisa que me impactou muito e que às vezes hoje eu ouço e ainda me impacta é esse lugar das pessoas falarem sobre o virou mocinha quando menstrua, assim. Acho que isso me gerou um pânico terrível quando eu tinha, eu não lembro a idade, 11, 12 anos, enfim. Eu lembro do pânico que me gerou. O que é isso? Como assim? Hoje eu entendo de outras vias também, porque isso me gerou tanto desconforto, mas acho que foi o meu primeiro local, assim, de que é isso, né? Depois foram muitos anos tendo uma relação esquisitíssima com menstruar, porque não me foi, não tive uma educação menstrual. Acho que com uns 20 anos eu fui buscar informações sobre ciclo, o que mudava e tal. Ainda um pouco desconfortável por esse lugar do sagrado feminino, que ainda é muito forte e ainda me gera sensações bem desconfortáveis, assim, por conta da forma como é colocado. Mas eu fui meio que tirando o que eu podia da educação e de ensinamentos para que eu pudesse rever a minha relação com menstruar, assim, para começar isso. Eu acho que agora que falou desse negócio, de virar mocinha, é um lugar muito ruim, na real, né? Porque daí coloca nesse lugar de, bom, então menstruou, aí isso coloca como definidor, então é uma pessoa que... Basicamente é uma pessoa que já pode ser abusada, né? Tipo, o meu entendimento é esse, que até então, diferencia a menstruação da pessoa ser uma criança para virar um adulto. E não é essa a diferenciação, porque tem várias idades que isso pode acontecer, vários fatores que interferem, e eu acho que sempre que eu ouvi isso, pra mim, me remetia a isso. Então, então essa pessoa pode ser abusada agora porque, enfim, né, vai ter características físicas diferentes, né, porque são vários hormônios que começam a atuar no corpo e alteram algumas características físicas. E eu acho que eu sempre achei esse termo bem desconfortável mesmo, e eu acho que é por isso, assim, sempre associado nesse lugar de uma pessoa que pode ser abusada. Pode gerar uma criança, né? E isso também pode, gente, mas é uma criança gerando outra criança. Como é que a gente tem isso tão naturalizado, assim, no nosso país, assim? É uma coisa que me arrepia, real, assim. Sim. Nossa. E o que eu acho mais bizarro é que, bom, se fala isso, virou mocinha, é uma criança que pode gerar outra criança, mas em nenhum momento se senta para conversar sobre isso, o que isso vai mudar na vida daquela pessoa, né? O que significa menstruar também, que foi uma coisa que eu fui aprender exatamente mais tarde, né? Meus pais, minha mãe, enfim, nunca conversaram comigo sobre. Eu tive uma irmã mais velha que falava abertamente sobre isso, então no dia que eu comecei a sangrar eu sabia do que se tratava, porque se não fosse a conversa que a minha irmã teve comigo, eu não ia nem saber o que estava acontecendo. E eu sempre tive uma relação ruim também, eu sempre tive muita cólica, desde sempre, assim, eu me lembro que desde sempre eu tive cólica. E isso não era tratado como um problema de saúde, era tratado como se fosse eu tentando escapar das minhas funções em casa, sabe? Então sempre foi um lugar muito ruim, eu sempre, até alguns anos atrás, assim, eu odiava menstruar, teve períodos que eu tomei pílula continuamente só pra não ter contato com isso. Enfim,
várias coisas nesse processo. E também esse lugar social, né? Que é isso, né? Automaticamente, se você menstrua, você é colocado num lugar específico na sociedade. Sim. Bom, aí pensando, né, no como é que eu fui fazendo esses caminhos para me relacionar melhor, né, com a menstruação e com as mudanças hormonais. Tem gente que se identifica com as deusas, que legal, eu não gosto. Então eu também passei a tirar um pouco desse lugar, porque daí vão ter pessoas que vão falar, né, o período que você tá mais interna é o período da não sei lá qual deusa, desculpa, gente, eu não conheço. E aí eu fui, pra mim, capturando sensações que talvez me fossem mais comuns. Nesse período aqui, na real, eu tô um pouco mais expansivo. Nesse aqui, na real, eu tô um pouco mais introspectivo. Beleza, pra mim, surtiu muito mais efeito do que eu ficar tentando ver pelos simbolismos das deusas, das outras coisas aí que nos aparecem. E bom, né, de certa forma, acompanhar isso, poder compreender que faz parte de todo o meu corpo, de todo o meu sistema, que como é um ciclo, tudo o que eu faço, tudo o que eu vivo pode impactar, né, esse lugar da integralidade. Tudo isso foi me ajudando a tirar desse lugar de gênero e a colocar num lugar de corpo, saúde, estou aqui, é esse corpo aqui que tem, então vamos ver o que dá, né, pra fazer com isso. Mas busquei também tratamentos, fisioterapia pélvica, tratamentos mais terapêuticos mesmo, assim, de escrita, várias coisas para ir revendo essa relação, né? Porque a gente ainda vai falar sobre disforia específico, mas eu sou uma pessoa que eu quis tirar meu útero quando eu era jovenzinho, assim, quis mesmo. Então tinha aí uma forte negação com isso e um desconforto grande. E aí fui compreendendo, hoje dou significados interessantes sobre, sim, a gente pode gestar muito mais do que crianças, a gente pode gestar ideias, planos, projetos, sonhos, bebês que não outros seres humanos, assim. É engraçado porque quando eu comecei a como eu já disse, né, como eu sofri muito tempo com cólica, isso era sempre uma coisa recorrente que eu buscava tratar isso, né? Eu nunca busquei entender por que eu sofria tanto com dor. Cheguei a investigar endometriose, porque é uma das causas mais comuns, né, das pessoas que têm útero e menstruam sentirem muita dor nesse período, né? Mas não tinha, assim, nenhum indício, fora a cólica, não tinha nenhum indício de que eu tivesse essa alteração. Então, eu sempre fui uma pessoa muito cética, né? Sou da área da medicina, enfim. Então, pra mim, como não existia uma explicação médica palpável, algo que eu pudesse ver, enfim, eu acho que eu demorei muito mais tempo para conseguir pesquisar outras coisas e lidar com isso. Então, não faz tanto tempo que eu consegui me conectar com isso. E é curioso porque o meu processo de me entender uma pessoa não binária foi investigando por que eu tinha tanta questão com essa função da menstruação, por que eu sentia tanta dor, por que eu odiava menstruar, por que isso era algo que mexia tanto comigo. E aí foi nesse processo, assim, eu comecei a ler um livro, que talvez vocês conheçam, que é Mulheres que Correm com os Lobos. Eu não consegui terminar de ler, porque eu li aquilo e eu não conseguia me identificar com as coisas que diziam ali. E depois eu tentei fazer um outro curso, que era meio que na mesma pegada, que inclusive várias coisas similares que eu li no livro eu via sendo reproduzido nesse curso, que eu também não consegui terminar. Mas foi a partir disso que eu entendi que, bom, então não faz sentido eu brigar com isso, mas também não faz sentido eu ser definido por isso, não definido dessa maneira que a sociedade coloca. E ainda é uma constante na minha vida, eu ainda estou em processo de aceitar, entender, não sei qual palavra usar, que é melhor, mas nos últimos ciclos, assim, tem sido um período bem mais tranquilo, assim, essa questão da dor, principalmente, porque daí eu busquei tratamento, eu fiz um acompanhamento com uma fisiopélvica por um tempo, que trata a questão como um todo, não trata só a questão física em si, mas todo o conjunto, né? Acho que
esse lugar de ver as coisas de forma mais integrada, mais conjunto, ajuda bastante a ir dando uma leveza, assim, nesse lugar de gênero. Acho que foi por isso que eu consegui, assim, fazer algumas coisas super pra esse público, assim, esse lugar do sagrado feminino. E eu dava umas dissociadas, real, assim, tipo, pra conseguir estar ali, porque eu entendia que aquilo ia ser importante pra mim, pessoalmente, e poder, enfim, foi sofrido um pouco, mas hoje eu vejo e quero muito que a gente, pessoas não binárias, possam estar, né, à frente aí de pensar essas coisas e de falar sobre isso por outros caminhos, né? Eu acho que um dia eu lancei algo no meu perfil falando sobre por que a gente ainda continua falando energia feminina e masculina, se dá muito bem pra gente usar qualquer outro adjetivo que nos ajude a pensar nessas energias complementares, que não tenha envolvido aí, porque todo mundo tem essas energias em si, então por que ficar colocando feminino e masculino? Enfim. Mas é isso, eu acho que também tem a ver com olhar de uma maneira mais integral e que a gente, pessoas não binárias, possamos estar falando mais sobre, né? Podendo compreender em outros lugares e real trocando ideias sobre isso, assim, porque não se fala muito, pelo menos onde eu estou e giro, não ouço falar muito. Sei que hoje em dia as pessoas já tentam educar, né, ter uma educação menstrual. Se você é responsável, por favor, busque como, né, educar aí as crianças para que não levem susto, para que não odeiem, para que possam ir fazendo o seu caminho já assim que isso acontece, de compreensão do que é isso na sua vida, assim. Sim. Eu acho que uma maneira de pensar, talvez, sim, é isso, né? Sempre levam para essa questão das deusas, enfim. Acho que uma forma que eu acho, apesar do ciclo lunar ainda estar muito... interpretar o ciclo menstrual como um ciclo lunar também é muito associado. Se você isolar isso, acho que é uma maneira interessante de olhar, porque você consegue associar as fases, bom, fase minguante, cheia, nova, enfim, dá para associar de uma maneira interessante. E outra associação também que eu já vi fazer é como se fossem as estações, que eu acho interessante também. Então, são maneiras de você olhar e interpretar de um outro jeito que não tenha que estar associado a esse lugar do feminino e tudo mais, né? E eu acho que outra questão que pega também, não sei, é isso, faz tempo que eu não converso sobre isso com pessoas talvez mais jovens e tal, mas existe muito um lugar do nojo ainda, né? O nojo como se menstruar fosse uma coisa nojenta, e que não dá pra ter contato com esse sangue, porque, nossa, como é que você tá tocando nisso, enfim. Mas, na verdade, é algo que sai do nosso corpo, tipo, não tem questão nenhuma. Claro, manter higiene, ter cuidado pra não ter infecções, enfim. Mas eu acho que por isso também é importante falar sobre esse assunto, porque quando a pessoa não sabe o que está acontecendo, fica difícil saber como lidar com aquilo. Então, é importante saber do que se trata, tá menstruando, vai ter esse sangramento, vai durar alguns dias, é necessário que se tenha uma higiene, ou usar absorventes descartáveis, ou então opções de coletor menstrual que também precisam ser higienizados. Então, atualmente a gente tem várias opções, assim, mas eu acho que se a gente não fala sobre isso, se a gente não conhece o que está acontecendo, fica um pouco mais difícil de lidar. Uhum. E aí, enfim, acho que para encerrar minha parte, eu falei crianças, jovens e sim, de uma maneira geral, porque outra coisa que eu acho que faz muita falta na sociedade é que a educação menstrual, ela precisa ser para todo mundo. Sim. Todo mundo precisa compreender o que está acontecendo nos corpos das pessoas que geram outras vidas, para que a gente tenha, não tenha mais esse lugar, como a Mona falou, de tá assim porque tá querendo fugir do trabalho, ou mesmo esse lugar da gente não compreender que é cíclico, né? Talvez algumas pessoas não menstruam, mas também conseguem se compreender dentro de ciclos, né? De, eu estou mais assim, estou mais assado, isso acontece com mais frequência, menos frequência. Então é esse lugar de todo mundo precisa falar mais sobre isso, né? A gente às vezes fala tanta coisa e não fala o que tá aí dado desde sempre, né? Então fica esse convite para todas as pessoas responsáveis que tenham acesso a crianças, jovens, precisamos compreender que isso faz parte da vida, assim. Sim. E vai para o lugar da gente conhecer o nosso corpo também, né? Porque socialmente é negado esse lugar e dizem que é algo ruim e que, nossa, você, né,
enfim, a gente é criado numa sociedade muito cristã, católica, enfim. E conhecer o nosso corpo, saber do nosso corpo, nos dá poder também. E eu acho que isso é bem importante quando a gente pensa nesse local de mudar o sistema, sabe? Ir por outras vias e ter mais autonomia também. Acho que tem bastante relação com isso. Então, se você quiser compartilhar a sua experiência, falar como isso pra você, se você nota esses ciclos, mesmo não menstruando, enfim, esses ciclos podem acontecer, seja mensalmente, seja diariamente, às vezes a gente tem oscilações hormonais, enfim, conta aí pra gente. Manda mensagem ou comentários ou pelos direct que chama. Beijo, gente, e até uma próxima. Tchau!